seja, a promessa está aqui, do lado de cá. Só que eles continuavam aonde? No deserto. A promessa estava do outro lado, mas do lado de cá ainda era deserto. Eles tinham a palavra, eles tinham a promessa, eles estavam muitas vezes até enxergando os acontecimentos. Cara, porque como não enxergar os acontecimentos da promessa, através de tudo que Deus fez através de Moisés, através dos livramentos? Como você não vê que você está um passo da promessa? Quando o mar se abre, uma coisa mais impossível, Deus podia fazer ele andar por sobre as águas, mas não, Deus abriu o mar para o povo inteiro passar. Então quando eles enxergam isso, eles estão falando, cara, nós estamos andando até a promessa, nós estamos caminhando até a promessa, nós estamos, vamos seguir Moisés, vamos seguir Moisés, vamos seguir Moisés. Só que quando eles chegam à beira da promessa, eles ainda não sabem o que tem do outro lado. Quando eles chegam à beira da promessa, o lugar que eles estão ainda é deserto. O lugar que eles estão exatamente aqui não é a terra que mana leite, não é a terra que mana mel, é uma terra que eles estão vivendo do livramento e eles estão partindo. Eles têm a promessa, mas ainda estão vivendo no deserto. E para ser bem sincero, eu acho que essa é a maioria de nós que estamos aqui, estamos vivendo. Nós temos a promessa, você tem a promessa, você já ouviu revelações, você continua ouvindo, você continua buscando, acontece alguma coisa na tua vida, e aí você fala, eu tenho a promessa de Deus, eu sei que Deus tem algo para mim, e aí começa a acontecer coisas muito boas, e coisas muito boas vão acontecendo, e você vai reafirmando a promessa de Deus. O mar abriu, uau, é a promessa. O povo do Egito, os soldados do Egito morreram, é a promessa. A gente continuou prosperando em meio ao deserto, é a promessa. E aí você abre os seus olhos e fala, uau, a gente está caminhando para a promessa, a gente está caminhando para a promessa, nós estamos sendo guiados pela promessa, promessa, promessa. Só que de repente, o duro ou o difícil é que a gente pode estar tão perto da promessa sem saber. O complicado é que a gente pode estar a um passo da promessa, vivendo no deserto. E essa transição é uma das transições mais perigosas da nossa vida. Essa transição é uma transição mais difícil da tua vida. Eu sei que eu tenho a promessa, mas eu continuo vivendo no deserto. Eu sei que Deus tem algo para mim sobrenatural, eu sei que eu nasci com um propósito, eu sei que eu fui chamado para servir, eu sei que eu fui chamado para abençoar pessoas, eu sei que eu fui chamado para ser uma boa pessoa, eu sei que eu fui chamado para ser um pastor, um pregador, um missionário, um evangelista, ou apenas ser alguém que vai consertar algumas situações de família. Eu sei disso, mas eu continuo no deserto. E essa transição, ela se torna tão perigosa. Por quê? Porque nessa transição nós nos movemos por perguntas, sendo que nós já temos as respostas. Nessa transição você se move pelas perguntas, sendo que você já tem a resposta. Que resposta que eu estou falando? Que Deus tem uma promessa para a tua vida, e aquilo que Ele falou, inimigo nenhum, diabo nenhum, poder nenhum do mal pode destruir a promessa de Deus para a tua vida. Essa é a resposta de Deus para todos os dias para você. Você é mais do que vencedor, você pode todas as coisas porque eu vou te fortalecer. Não importa se você está no deserto ou se o mundo é um deserto, eu continuarei abençoando, prosperando e trazendo abundância para a tua vida. Essa é a resposta. Só que mesmo nós temos a resposta, nós nos movemos pelas perguntas. Por que a gente se move pelas perguntas? Porque a tendência das perguntas que nós fazemos do deserto e no deserto são perguntas que acabam com a gente. São perguntas que nos destrói. Você quer ver uma coisa? Você sabe da promessa de Deus para a tua vida, mas muitas vezes você perguntou, aonde está Deus? Você quer ver uma coisa? Tudo que está acontecendo em Israel é uma das maiores loucuras, e todo mundo sabe do poder de Israel. Aí alguém pegou, um desses caras mais conhecidos, pegou um post, fez um post bonito e colocou assim: o guarda de Israel não dorme.
E no comentário todo mundo começou a escrever: eu acho que ele dormiu. E escuta o que eu vou te falar. Talvez muitos desses comentários vieram de irmãos, vieram de pessoas que um dia viveram ou enxergaram a promessa. As perguntas que nós fazemos no deserto nos destrói. Por que eu tenho a promessa, mas eu continuo preso nesse lugar? Porque eu tenho algo incrível e eu nasci, sendo que existe motivo nenhum para eu viver? Por que eu continuo nesse deserto e todo mundo está falando: você vai ser feliz, Deus tem prosperidade para você, você vai vir aqui domingo após domingo e Deus vai liberar palavras de abundância para a tua vida, mas a sua cabeça talvez muitas vezes vão fazer perguntas que não condiz com a resposta. Por quê? A resposta do mundo que jaz o maligno vai te destruir, mas a resposta de Deus é: você pode todas as coisas, porque eu vou te fortalecer. E essas perguntas são perigosas. Então, quando Moisés está na transição junto com o povo, a gente está a um passo da promessa, mas a gente não sabe o que tem lá. Então escuta isso aqui. A gente precisa entender agora as perguntas que Moisés fez. Vai lá, veja se o povo é forte ou fraco. Veja se a terra é boa ou pobre. Veja como estão as famílias lá. São perguntas que moveram Moisés a avançar e não perguntas que fizeram Moisés retroceder. Moisés não estava falando assim: olha, dependendo do jeito que for, é melhor a gente viver no deserto, porque a gente não vai vencer essa batalha. Moisés só falou para eles assim: vai lá e espia a terra. E por que espia a terra? Porque ele falava para ele assim: ó, nós vivemos no deserto, e no deserto muitas vezes foi o básico. Nós vivemos no deserto, e no deserto Deus prosperou. Deus não deixou que nada faltasse para mim, para vocês. Mas agora vai lá e espia, vê se é grande, se é fraco, se é pequeno, se é pobre, se é rico, se a terra é boa ou não. Nós estamos aqui no deserto, mas ele fala uma coisa no final de tudo isso: e vão com coragem e tragam o fruto daquela terra. Você sabe o que Moisés estava falando? No deserto nós tivemos aquilo que nós precisávamos para viver. No deserto talvez nós tivemos algum tempo de fome. No deserto talvez a gente não tinha um banquete. Mas eu estou falando para vocês ir lá e trazerem de volta, para vocês mostrarem para todo mundo que o tempo de deserto acabou, que o tempo de deserto já foi embora. Pega o fruto da colheita da uva e vamos apresentar para eles. Por quê? Porque quando nós apresentarmos para eles, eles vão ver que do outro lado Deus tem um banquete preparado para nós. Então, cara, o deserto que a gente tanto critica precisa te lembrar que você já não está mais no Egito. O deserto que você tanto tem medo precisa te lembrar que você não vive mais a escravidão. O deserto que você está com tanto desespero, fazendo perguntas que te destrói, está a um passo de mostrar que o maior banquete da tua vida, da colheita de Deus, vai acontecer. Escuta o que eu vou te falar: no nosso tempo de viver o básico, o nosso tempo de achar que as coisas não estão acontecendo para nós, vai acabar. Por quê? Porque nós vamos entrar na promessa, e quando nós entramos na promessa, nós sabemos que aquela terra sempre irá manar leite e mel. Sempre, sempre, sempre. Só que o povo vai, os espias vão. E aqui você precisa entender, escuta o que eu vou te falar: para cada promessa que se levantar, também existirá um problema. Todo lugar na Bíblia, do começo ao fim, para toda promessa tinha um problema. Então a gente fala: uou, eu tenho a marca da promessa. A gente fala: eu sou filho da promessa. Só que nós não nos atentamos que em todo lugar da Bíblia, para cada promessa existia o quê? Um problema. Então nós nos focamos tanto na promessa, 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 que quando nós enxergamos o problema, nós recuamos. Nós focamos tanto na promessa, promessa, promessa. Uau, marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, eu sou filho da promessa. A primeira música que eu compus na minha vida chama Filho da Promessa.
filho da promessa, eu sou filho da promessa, eu tenho a marca da promessa, eu sou filho da promessa, eu tenho a marca da promessa, eu não vou nada. Mas para cada promessa existe um problema. Então olha só, foram os líderes da tribo. Uou! Aí todo mundo chega lá e começa a enxergar a promessa. Uau, a terra é boa. Uau, essa terra mana leite e mel. Cara, eles deviam olhar para a uva que Moisés falou e falou: meu Deus, que abundância que existe aqui. E Josué e Caleb focaram na promessa de uma forma tão gloriosa que quando eles começaram a enxergar o problema não existia. Só que para os outros, eles estavam vendo a promessa a um passo, gente, da prosperidade. Em todas as áreas da vida, não estou falando de dinheiro não, estou falando a um passo da prosperidade. Só que para a promessa tinha um problema. O problema é que os caras eram muito fortes. O problema é que aquela terra era cheia de gigante. O problema era que eles se sentiam fracos perto diante daquela situação. Quantas vezes eu e você estamos vivendo, enxergando a promessa está batendo na minha cara, na tua cara todo dia, cara. Todo dia Deus está falando: eu estou cuidando de você. Todo dia Deus está falando: eu tenho algo para você. Todo dia Deus está falando: você vai se mover por algo maior. Todo dia Deus está falando: ei, não te preocupa com esse problema, não te preocupa com essa situação, eu sou contigo. Você não precisa se mover pelas perguntas de medo, porque você tem a resposta que em mim você é mais do que vencedor.